Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 125 é catalepsia e ressurreições, né? A Gênesis capítulo 14. Você pode, na sequência, porque nós estamos falando a respeito dos fenômenos espíritas, né? Dos fenômenos naturais, né? Evidência, desmaterialização, materialização, desmaterialização do corpo do Cristo. Por que o Cristo desmaterializou o teu corpo e todos os teus pertences para posteridade não criar problema mais, né? Que já estão que criam, né? Que criaram, porque Cristo viu a posteridade, tudo que nós hoje estamos vendo hoje, né? Então, você pode me dizer assim, mas Luiz, essa história existe aqui na Terra? Veja bem, a fonte dessa história que eu narrei para você, eu desde criança, eu sempre soube disso. Eu vou dizer uma coisa para você assim, você pode não acreditar, mas eu já nasci sabendo dessa história. Porque nos departamentos espirituais sempre tive a oportunidade de estudar esses assuntos e eu sou muito curioso com relação a esses assuntos. Então essa história para mim nunca foi novidade. Então, uma outra fonte foi quando Chico Xavier narrou a Divaldo Pereira Franco. Essa história. E que automaticamente, por eu me encontrar no corpo físico, eu fiquei pasmo. Falei, Jesus, Maria José, guarda o menininho Jesus agora, protege ele. Porque tudo que o Chico narrou para o Divaldo, eu já sabia. Graças a Deus, eu já sabia. Então eu sempre soube disso. Ah, mas por que você pegou essas anotações, você está com esses papéis, então? Porque as pessoas se preocupam com isso também, né? Eu busquei essas fontes todas aqui de Chico Xavier e de Divaldo Pereira Franco, justamente para mim dizer que Chico Xavier é a fonte principal, que já não se encontra mais no corpo físico, né? 2023. E que Divaldo Pereira Franco ainda se encontra, 2020, pelo menos até agora, 2023, ele ainda se encontra, graças a Deus. Então, Divaldo Pereira Franco sabe dessa história, e Chico, porque Chico narrou a ele. Agora, o espírita, eu vou dizer uma coisa para você, essa história aqui, nem o espírita verdadeiramente espírita, ele consegue, por conta própria, ele não consegue assimilar dessa forma. Ele não consegue. Se a pessoa não tem um ponto de referência que o bota para raciocinar, para pensar, ele fica ali meio que, ó, você vê, catalepsia, cataléptico, ele fica ali meio que cataléptico. Ele fica ali, olha para você ver o outro termo, ele fica meio que ali letárgico.
E a doutrina dos espíritos nos esclarece o que é catalepsia, morte aparente. Gente, nós temos mostrado aí esses dias todos aí uns vídeos aí com tantas informações que as pessoas não encontram em livros. É pena, sabe por quê? Deixa eu falar assim. A doutrina dos espíritos nos esclarece a respeito da letargia. Agora, nós esclarecemos a respeito da catalepsia, da letargia, tanto física quanto a catalepsia e letargia espiritual, que é o espírito lerdo aqui no corpo físico que não raciocina. Isso é uma letargia. Não raciocina com bom senso. Então, muitos espíritas que se dizem espíritas desconhecem o que nós acabamos de dizer aqui hoje com relação ao corpo de Jesus Cristo. Pois eu conheço muitos espíritas que se dizem espírita, que acredita que o Espírito Santo, que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Que José não foi o pai, biologicamente falando, não foi pai de Jesus. E sim o Espírito Santo. Espírita dizendo isso. Isso é um absurdo. E outra, muitos acreditam que Jesus é o filho unigênito, né? O único de Maria e de José. Jesus teve outros irmãos com José e Maria. Não foi só Maria e José, não teve só Jesus. Eles tiveram mais, Jesus teve mais irmãos, geneticamente falando, hereditariamente dizendo. Mas eu já ouvi muitos espíritas dizendo que não. Jesus foi o único filho de Maria e de José, mas mesmo assim concebido pelo Espírito Santo. O espírita dizendo isso. Isso foi tudo armação do catolicismo, nos concílios. Escreveram toda essa história para poder manter as pessoas todas presas na ignorância. Aí vem a doutrina dos espíritos nos esclarecer todos esses fenômenos. Aí agora eu te pergunto, aquelas 3 crianças viram de fato Nossa Senhora de Fátima ou não? Nossa Senhora, a mãe de Jesus, aquelas 3 crianças não viram. Porque Nossa Senhora é uma só. Então eles ficam com esse negócio, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, sei que tem. Gente, isso é tudo nome. Porque o Espírito apareceu, por exemplo, Nossa Senhora de São Sebastião, Nossa Senhora de Monte Santo, Nossa Senhora de São Paulo. Então aquelas crianças não viram Nossa Senhora, a mãe de Jesus, mas viram um espírito que se manifestou através da vidência daquelas 3 crianças.
Agora veja bem, aquele espírito que se manifestou dizendo ser Nossa Senhora de Fátima não passava-se de um espírito charlatão, porque espíritos do bem, a doutrina dos espíritos esclarece isso, espíritos do bem, eles não anunciam desgraça. E aquele espírito que se passou por Nossa Senhora de Fátima fez com que aquelas crianças escrevessem 3 cartas, todas elas com desgraça. O que é desgraça? Acontecimentos anunciando desgraça lá na frente. Tem um falso impostor Bezerra de Menezes, que manifesta através de um médium aqui no Brasil. Você encontra no YouTube. Esse Dr. Bezerra de Menezes, numa mensagem, na época do Covid, esse Dr. Bezerra de Menezes, ele disse que a providência divina é mais ou menos assim, que a providência divina encontrava-se, assim, vou usar esses termos, muito triste pelo fato da humanidade estar passando por aquele processo do Covid, porque a humanidade não mereceria, né, não merecia passar por sofrimento tamanho e tal, mas que estavam todos unidos para livrar a humanidade dessa desgraça. E a lei de causa e efeito, Bezerra de Menezes? O senhor esqueceu disso? Impostor. Você entende que eu estou falando? Eu estou usando esses termos para o impostor, não é para o doutor Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes, aquele que trabalhou muito através de Eurico Barçanufo, Chico Xavier, e que trabalha através de Divaldo Pereira Franco, e trabalha também através de Ari Lima, que é da equipe de Dr. Bezerra de Menezes aqui na Terra, que tem um canal que, se você digitar lá no YouTube, vai aparecer Passes, equipe, Dr. Bezerra de Menezes. Ari Lima é um médium sério. É um médium sério. Ele recebe mensagens de Dr. Bezerra de Menezes através da psicografia dele. E ele divulga os canais no canal dele para poder beneficiar a humanidade. Passe revigorante, energias. Ouçam a mensagem de Bezerra de Menezes através de Ari Lima e depois você procura os impostores aí na internet aí para você ver esses impostores Bezerra de Menezes aí, para você ver a diferença. Então, só para fechar aqui, né? Veja bem, nós não estamos passando essas informações para convencer ninguém, mas para botar as pessoas, com todo respeito, a raciocinar de acordo com a doutrina dos espíritos. O espiritismo nos esclarece a respeito de tudo que o Cristo realizou há 2000 anos atrás. Até porque o espiritismo é o cristianismo redivivo. Enquanto muitos estão aí esperando a volta do Cristo para ressuscitar os corpos que já foram consumidos pela terra, o espírita, ele convive com o Cristo de volta desde o ano de 1857, quando Hipólito Leon Denisard Ribail codificou o Espiritismo. O Espiritismo é o Cristo de volta, que muitos estão aí até hoje nas suas religiões, esperando esse Cristo vir e arrebatá-los, arrebanhá-los em corpo e alma. Levar um corpo grosseiro desse
Com todo respeito, corpo. Com todo respeito, não me deixa agora, não. Levar um corpo grosseiro desse para o paraíso? Que paraíso é esse? É aquilo que já dissemos, né? Que está escrito, né, na Bíblia, que será separado os bons do lado direito e os não bons do lado esquerdo. Aí agora eu te pergunto, no mundo de provas e expiações, de ação e reação, existe perfeitos aqui na Terra? O único perfeito que pisou aqui na Terra chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. O resto, todos encontram-se em processo de evolução aqui na Terra. Então não existe ninguém perfeito. Ah, mas a santa tal, o santo tal, isso é mitologia. O Espiritismo já provou com A mais B, entendeu? Que não existe santo, não existe milagre, não existe maravilhoso, não existe essa papagaiada toda aí, não. Isso é tudo enganação. Então, você consegue entender com todo respeito que o que foi preciso o Cristo fazer naquela época? Então estude as 5 obras básicas. Reflita, raciocine, analise, que você vai perceber que as 5 obras básicas contém tudo que o Cristo fez e falou há 2000 anos atrás. E muito mais ainda que ele deixou, né? Que ele esclareceu naquela época. Só que nós temos que estudar e raciocinar. Porque se nós não interligarmos uma coisa à outra, nós vamos ficar presos à fantasia, à mitologia. Nós vamos ficar presos a esses contos de fada. Nós vamos continuar sendo enganados. Para você ver como são as coisas. Eu, quando tinha 7 anos de idade, meu pai, minha mãe, meus irmãos moravam numa cidade próxima aqui de São Sebastião do Paraíso. E eu com 7 anos, e meu pai e minha mãe, eles gostavam de ir à missa e a molecada renca ia junto com eles. E eu sentava ali, meu pai gostava de sentar no primeiro banco, cara a cara com o padre. E eu com 7 anos de idade, vamos dizer, eu não tinha conhecimento nenhum aqui da terra, né? E a hora que o padre parava lá, eu não sei como que chama aquilo lá, mas ele começava lá explicar as coisas. E eu sentado, gritava com o padre, mentira, isso é tudo mentira. O senhor está enganando o povo aqui dentro da igreja. Mas era um frisson dentro da igreja, as pessoas todas conversando uma com a outra. Que isso, que isso, que isso? É verdade mesmo, o senhor está mentindo. O senhor está dizendo, é tudo mentira, isso não aconteceu não. Uma vez, eu falei para o padre assim, o senhor mesmo tem conhecimento de que os espíritos existem? E que nós somos imortais, nós temos outras vidas? Não tem nada disso que o senhor está dizendo, o senhor está enganando as pessoas aqui. Meu pai catava nessa orelha aqui, ia me levando lá para fora. Minha avó está aqui, está até rindo, que ela lembra um pouco disso. E me levava lá para fora, mas lá fora o couro comia. Na próxima missa eu tornava do mesmo jeito. O padre, quando me via,
eu acho que o coração dele batia 200 vezes em vez de 100, né? Porque pensar que moleque ali é possuído pelo demônio, pelo Lúcifer, né? Que é assim que eles pensam, né? Uma vez o padre até falou pro meu pai, falou assim, depois eu vim saber disso, esse menino do senhor, ele tem problema de cabeça, porque ele é possuído pelo demônio. E eu não sei o que virou, porque meu pai não me levou para lugar nenhum. Então, hoje, vamos dizer que nós estamos terminando já esse vídeo. Então, analise esses vídeos todos de hoje e os anteriores também. Analise tudo que a doutrina dos Espíritos nos diz, nos esclarece, nos orienta, né? Os acontecimentos, os fatos, as leis, os fenômenos naturais. Então, se hoje você queria saber o que aconteceu com o corpo físico de Jesus, tá aí. E outra coisa que eu vou dizer para você, sabe onde lá eles visitam, né? É Jerusalém? Parece que é Jerusalém, né? Onde construíram um lugar em cima de uma gruta tal, e eles, né, dizem que ali que foi sepultado o corpo de Jesus. Não foi lá, não. Aquele lugar lá é falso. Isso já foi comprovado cientificamente, mas só que o catolicismo não permite que a ciência libere essa confirmação. O catolicismo não permite. Por quê? Porque se a ciência libera essa informação, mexe na história toda, destrói tudo que o catolicismo até hoje pregou na cabeça dos adeptos, né? Vamos dizer assim, é melhor, né? Então, aquele local em Jerusalém, onde as pessoas vão lá visitar o local onde Cristo foi sepultado, não é ali, né? É num outro local que na época foi arrumado, sim, porque o corpo de Jesus ele foi sepultado num túmulo da família de José de Arimateia, que não era naquele local, ou melhor, que não é naquele local onde hoje eles veneram, onde hoje eles... Isso é tudo comércio, gente. Isso é mitologia, isso é comércio. Então não adianta falar, entendeu? Porque uma vez que a gente toca nesse assunto, é mesmo que tocar numa caixa de moribundo. Você não imagina as pancadas que eu já levei aqui, o tanto que eu tô levando. Ah, mas cadê a proteção? Ora, mas se a espiritualidade me proteger também 100%, que mérito eu terei no final? Eu tenho que aguentar com resignação, com paciência. E eu não posso desanimar do trabalho por levar pancada. A gente tem que levar pancada. A gente tem que ser ferido para você sentir a dor, né? Inclusive das dores que o Cristo sentiu naquela época. Ou você acha que o Cristo não sentiu dor? Ah, o corpo de Jesus não era um corpo como o nosso. Era um corpo divino. É um corpo espiritual divino. Não era um corpo de matérias aqui da terra. Isso é tudo ignorância. Isso é tudo ignorância. Corpo orgânico, concebido através da concepção entre José e Maria, 9 meses de gestação, o corpo orgânico,
tudo funcionou como tudo funciona aqui na Terra. Caso contrário, como já dissemos, Jesus estaria, né, nos ensinando algo contrário aos desígnios da natureza do Criador. Jesus veio aqui à Terra na condição de representante do Pai. Ele mesmo representante. Ele não elegeu ninguém para vir passar por ele. Ele mesmo veio. Você entendeu? Então ele ia chegar aqui através já do erro? Agora, você sabe que isso é um estudo. Nós não estamos aqui para convencer ninguém. É um estudo. Que cada um estude as 5 obras básicas, estude os fenômenos espíritas, estude tudo que o Espiritismo nos esclarece com relação a todos os dons mediúnicos, a todos os fluidos, né? Materialização, desmaterialização, vidência, audição, transporte, desdobramento, tangibilidade. Gente, tem 1 bilhão de coisas para estudar na doutrina dos espíritos que condiz com tudo que nós acabamos de esclarecer nos vídeos de hoje. Então, até o próximo vídeo.